Boa tarde, minha gente, bem-vindos nesse webinário da Iron Forex. Meu nome é Carl e estou feliz de estar com vocês nessa tarde e noite, 7 da noite, hora de São Paulo, Brasil. E estamos falando que são as 11 da noite, hora de Portugal. Vou compartilhar com vocês a janela do webinário, onde vamos estar vendo hoje o que são os padrões de reversão avançados, tá? Antes de começar, vamos dar um pouco de tempo para a gente se ligar nesse webinário. E aqui. Ok. Tá. Então, primeiro, antes que tudo, são os serviços de risco. Os nossos produtos são negociados com margem e possuem um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital. Tem dois jeitos de aprender trading, um bom e outro ruim ou não tão bom. Estamos falando que o jeito bom é no simulador, na conta demo. Essa é vital, é crucial, é muito importante, porque de outro jeito estamos experimentando e aprendendo com dinheiro real. E então aí é quando nós podemos perder. Vocês vão poder ver na página da Iron Forex, no que é o aviso de risco, onde se fala que 85% das pessoas que fazem trading com CFDs perdem dinheiro. Isso é porque estão fazendo trading sem saber, sem estar treinados, porque tem dois tipos de traders, não? O trader, não podemos falar de bons traders ou maus traders, que são traders treinados e não treinados. Então, se você não está treinado, o risco é muito maior. Como é que se pode perder todo o capital? Porque a pessoa pode dizer, não, eu coloco só posições pequenas e eu tenho boa gestão de risco. Tá. Mas tem que saber o que é um trade out, um margin call ou queimar a conta, que é quando o flotante ou drawdown fica muito grande. Você ainda não tem fechado as posições, mas se você tem uma conta de $1.000 e a perda vai pelos 950, o broker está facultado para fechar todas as suas posições com perda, deixando você como 1 ou 2% do total da sua conta, e então isso é o que significa queimar a conta. Tá? Então, para prevenir o trader cair em uma situação como essa, porque o trading é uma arte marcial, é uma luta entre compradores e vendedores, mercado alcista, baixista. Então, numa arte marcial, quando você pratica uma arte marcial, você vai receber golpes, tá? Mas quando se trata de queimar a conta, essa é uma situação catastrófica, onde equivale a que você morreu na luta. Não deve acontecer, tá? Deve se proteger. E para se proteger, para o qual eu dou o que se chama os 5 conselhos de proteção e conservação do capital, onde o primeiro conselho é praticar uma conta demo. É onde você está praticando condições do mercado real, mas com dinheiro que não é real. As perdas não vão ser reais e a conta demo deve lo acompanhar toda a vida. Meu nome é Carl Praz, eu estou transmitindo desde a cidade do México. Eu tenho ascendência alemã do lado do pai, ascendência brasileira do lado da mãe, e estou feliz de estar com vocês. Então,
A conta demo é para experimentação, para aprender, para pôr em prática novos indicadores, robots, ferramentas de inteligência artificial. Uma vez que a estratégia tem se provado e que você está mostrando que você tem ou é um trader consistentemente lucrativo. E quando falamos de consistentemente lucrativo, não é que você não tenha perdas, mas que o cúmulo de lucros seja maior ao cúmulo de perdas, tá? O segundo conselho é ter uma boa gestão de risco. Isso é usar o que é a máxima perda, a ordem de máxima perda, o stop loss, ok? Paro de perda. Porque nós, com os movimentos que faz o preço, não sabemos quanto é o que possivelmente vamos ganhar, tá? Mas o que sim devemos e podemos ter pleno controle é quanto é o máximo que podemos perder. E aí é a gestão de risco através do stop loss, que é o seu escudo para se proteger. A saída de emergência em caso de que o mercado vai em sentido contrário. É o sistema através do qual, se o preço avança na direção da sua posição, você pode blindar a posição, onde você põe o stop loss no mesmo preço com que você abriu a posição, e então você tirou o risco do mercado com suas próprias mãos, você se protegeu. Como isso é uma arte marcial, tem movimentos de defesa e movimentos de ataque, movimentos para se proteger, movimentos para fazer que os lucros sejam maiores. O mais importante é começar por garantizar não perder. O mercado pode sacar você 9 de 10 vezes em zero, mas se você faz $100, $200 na posição que você teve lucro, então isso diz que a sua expectativa de trading é de 10 a 20 dólares por posição, então você está sendo lucrativo, tá? Se diz que o trader que tem as maiores possibilidades de ganhar é aquele que já não tem nada que perder. E mais algo, pensamos que o stop loss só funciona para proteger-nos de possíveis perdas. Mas se o preço continua indo na direção correta, você pode proteger um mínimo de lucro. Então, você já garantiu que a posição é lucrativa e que o único que está em jogo é se você vai ganhar mais ou vai ganhar menos. Mas você já ganhou, tá? Então, mais positivo que isso é ir movendo o stop loss enquanto o preço siga avançando para você proteger um mínimo de lucro cada vez maior ou sair de um ponto onde tem um certo padrão de reversão que está falando que agora o preço pode ir em sentido contrário. Terceiro conselho, estamos falando que o Forex é um mercado ao menos 3 vezes apalancado. Primeiro, o PIB é o quarto dígito depois do ponto, enquanto o preço. Então, quer dizer que você pode ganhar ou perder dinheiro com micromovimentos do preço, número 1. Número 2, dependendo do tamanho da posição, é o valor do PIB. Se você coloca um microlote de 0,01, o PIB vai ter um valor de 10 centavos. Se você coloca um mini lote, que é 0,1, lote standard, o PIB vai ter geralmente o valor de $1. E se você coloca um lote standard de 1,00, o PIB vai ter um valor de $10. Então, tem que tomar em conta esse segundo alavancagem para não colocar posições grandes demais. Terceiro alavancagem é o que o broker dá para você, que pode ser um a 50, um a
100, um a 200, um a 500 ou mais. Por favor, escreva o seguinte. Escreva. O seu risco como trader é diretamente proporcional à alavancagem que você usa. Você pode dizer, olha, que se eu uso o maior alavancagem, então o meu lucro vai ser maior. Sim. Mas se o mercado vai em contra de você, o seu aperto também vai ser maior. Então, baixe uma alavancagem a 1 a 25, 1 a 30, que é o máximo alavancagem permitido pela FCA da Europa para traders que estão começando a fazer trade. Quarto conselho, não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição como máximo. Tem um livro que eu tenho aconselhado muito. Esse livro se chama Price Action Trading Secrets. O escritor se chama Rainer Theo. E esse é um jovem de Singapura que escreveu um livro não muito grosso, fácil de compreender, onde ele fala do price action. E na página 72 ele mostra como a maior perda nós podemos ter, a maior dificuldade vamos ter em recuperá-la pelo porcentagem de acertos que nós vamos precisar para lograr essa recuperação. Então, esse é o quarto conselho. Não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição como máximo, porque isso é uma aproximação conservadora, muito inteligente e sabida, que vai ajudar a que você tenha um bom controle da possível perda que você tenha. E se você tem essa perda, é relativamente fácil de se recuperar. Quinto conselho, não coloque muitas posições ao mesmo tempo. Por favor, se você está começando, é como jogar xadrez. Se você está aprendendo a jogar xadrez, você se vai concentrar em um jogo para procurar ganhar. Não vai jogar 4, 5 jogos ao mesmo tempo, porque o mais possível é que você perda em todos eles. Você vai esquecer qual foi a estratégia que você usou em cada qual. Concentre-se em uma posição ao começo. Então, seguindo esses 5 conselhos, fica muito difícil cair em uma situação de trade-out. O mais importante, e isso tem que ver com o próximo que eu vou falar, que é a ascensão de responsabilidade, é que eu estou dizendo que você procure usar uma conta demo até que a sua expectativa de trading seja aprovada, que sua estratégia esteja aprovada, e então você passa isso a real. Mas também de um jeito progressivo, começando com a conta pequena, posições pequenas, vai ganhando, então você vai acrescentando a conta, as posições, e depois vai ficando cada vez mais interessante. Tá? Mas tem que tomar em conta a sua curva de aprendizagem e proteger o capital. Porque quando pensamos em trading, pensamos que é só para ganhar dinheiro. A máxima do trading é o que se chama money preservation. É a preservação do dinheiro, não o crescimento. A preservação é ainda mais importante. Você tem que ver onde você toma em consideração proteger a sua conta, proteger o seu capital, e depois, quando já está protegido, então você vai pelo lucro cada vez maior. É um trabalho, é uma profissão que se pode automatizar de acordo à estratégia que funcionou para você, sim. E fica cada vez mais automático e é uma joia. Realmente se pode viver do trading, tá?
Mas eu aconselho, primeiro, que o trading possa ser algo que ajude a sua economia, tá? Então, dito isso, a decisão de responsabilidade é que todo o material aqui apresentado é estritamente educacional e qualquer perda real que o trader possa ter depois de ver esse webinário é responsabilidade dele, porque nós falamos, pratique demo, que foi o que você não entendeu do primeiro que nós dissemos. Então, Iron Forex e o instrutor não temos responsabilidades de qualquer perda que o trader possa ter, porque essa foi o trader sempre vai ser a pessoa responsável das colocações e das possíveis lucros ou perdas que ele tem. Aún se ele contrata outro trader através de um LPOA ou uma ferramenta robótica, de quem é o dinheiro? Dele, então ele é o responsável, tá? E a redistribuição desse material fica estritamente proibida porque tem direito de autor. Tá. Então, vamos lá. Vamos aqui com os padrões de preço. Tá. Temos visto que tem dois sistemas de análise técnica para nós ter uma melhor ou boa leitura do gráfico. Uma é através de price action, que é o deciframento dos possíveis próximos movimentos, vela por vela, castiçal japonês por castiçal japonês. E a outra é quando você tem um conjunto de 30, 40, 50 ou mais velas, você vai vendo um padrão de altos e baixos que pode fazer o que seriam 5 grupos de padrões de preço no que é o sistema de canais, porque o preço sempre se move em canais, só que as características desses padrões vão trocando, ok? Quais são esses 5 grupos de padrões? Tendência alcista e tendência baixista, sendo esses dois os melhores cenários para nós colocar posições. Uma tendência alça, uma tendência baixa. Depois tem um terceiro cenário, que é um movimento lateral, onde o conselho é não fazer nada. Não faça nada em mercado lateral, porque aí o empate entre touros e ursos é uma situação muito ambígua, complicada, onde o lucro não é tão bom. Tá? Então, se o trading tem sua dificuldade, não faça ele mais difícil ainda. Tá? Quarto padrão é os padrões de reversão, que é o que estamos vendo no dia de hoje. E a próxima semana vamos ver o que são os padrões de continuidade. Agora, temos vamos ver as características de uma tendência alça. Numa tendência alça, você vai ter uma linha de tendência alça ok, e vai ter uma linha de retorno, algo assim. O preço vai dentro desse canal, então tem um jeito geral para nós saber se a tendência é forte ou é fraca, que é quando se o preço está tocando ou superando a linha de retorno, então estamos tendo uma tendência forte. Mas se o preço começa a ficar fraco e já não chega à linha de retorno, então começamos a ter o que se chama um padrão de reversão. Tem diferentes aproximações a esse tema e eu sou do grupo de traders que falam que o oco, que é
o ombro, cabeça, ombro, sempre aparece em todo padrão de reversão. Às vezes, de um jeito muito claro, como o que eu estou mostrando nesse momento, ou às vezes um pouquinho forçado, porque o ombro ficou um pouco longe, mas ainda é um ombro, cabeça, ombro. Tá? Nós temos que ter a sensibilidade e a leitura para saber quando é que estamos tendo uma tendência forte e quando é que essa tendência está ficando fraca. Para quando ela está ficando fraca, tem o que se chama as quatro faces de fraqueza e reversão de uma tendência. A primeira face geralmente é uma violinada. É um movimento onde a última vela ficou com algo assim como isso. Isso é o que se chama um doji lápida, um doji de morto. Essa é uma vela muito baixista, porque o que está falando é que o preço subiu, voltou a descer, e então isso está falando que as forças baixistas são mais fortes que as forças altas. Então, começa com uma violinada, essa é a primeira. Agora, para ter um melhor entendimento, tem o que se chama a definição de uma tendência alta. É muito simples em 3 pontos. Altos mais altos, baixos mais altos, quebramento contínuo de topos, de tetos ou de resistências. Mas acontece que você pode reconhecer quando a tendência está ficando fraca, quando em lugar de ter um alto mais alto, você tem um alto mais baixo. Isso quer dizer que, para isso ter continuado sendo uma tendência forte, o preço tinha que estar aqui, mas não conseguiu. O preço chegou até aqui e fez um alto mais baixo. Então, essa é o segundo sinal ou a segunda fase de fraqueza de uma tendência. Depois, o preço pode quebrar a linha de tendência, que é a terceira fase. E a quarta fase, que pode acontecer também antes de quebrar a linha de tendência, é quebrar um fundo, um chão ou um suporte. Então, tem que tomar muitas coisas em consideração, e por isso é que eu vou dar o que se chama os 3 conselhos da tendência, que é algo que também vamos ver em próximos webinários que tem que ver com a tendência. O primeiro conselho é que a tendência é sua amiga. The trend is your friend. Por favor, vai na direção da tendência, porque isso tem um tipo de estratégia que se chama the Trend Trade, TTT, que é uma tendência coberta por outra tendência, que é uma posição que tem 2 forças ajudando a mesma, não só uma. Então, eu só falo de um trader que está aproveitando a força da tendência. Tá? Segundo conselho, não vai em conta da tendência. É uma espécie de que parte de a tendência é sua amiga, não entendemos. Se você sabe que o trading tem a sua dificuldade, que fazer o trading mais difícil ainda, a tendência ajuda ao trader ter uma relação RR 1 a 2. 1 de possível perda por 2 de possível lucro. Então, você tem vantagem sobre o mercado. E aí é quando vale a pena fazer o trade. Tá?
Se você já está entrando com desvantagem, 2-1, 2 possibilidades de perda por 1 de lucro, melhor não faça nada. Melhor não faça nada, porque você tem todas as possibilidades de perder, até a maior parte de possibilidades de perder. Não? Quantas vezes, como traders, temos colocado posições onde perdemos e nós podemos dizer, olha, melhor eu não tenha feito nada. Não? Então, não vai em conta da tendência. E o terceiro conselho fala, a tendência é eterna, até que o padrão confirma a reversão. Isso quer dizer que as tendências se podem debilitar momentaneamente? Sim. Os retrocessos são uma espécie de fraqueza da tendência? Sim. Ok? A tendência pode ser um animal que está meio morto, mas ainda não está morto. Então, ele pode continuar. Tá? É até que se confirma a reversão que, então, temos mais altas possibilidades que agora vai em sentido contrário. Então, temos a primeira fase, que é a violinada, segunda fase, essa se conhece como falho da oscilação, terceira fase, a ruptura da linha de tendência, e quarta fase é o quebramento do topo, nesse caso, de um fundo, quando temos uma reversão de alça a baixa. A violinada sempre vai ser a cabeça do oco. O ombro direito, seja esse ou seja invertido, ao revés, de baixa alça, esse se conhece como falho da oscilação. Quer dizer que o ombro direito sempre vai ser o falho da oscilação, ou o falho da oscilação vai ser sempre o ombro direito. A linha de tendência, o quebramento da linha de tendência já é uma notícia muito ruim para a nossa tendência. E é que, se nós temos um alto mais baixo, ainda você possivelmente tem baixos mais altos. Então, a metade, pelo menos a metade da sua definição de uma tendência alça continua. Mas, no momento que você tem já um baixo mais baixo, então, a definição da sua tendência à alça se quebrou por completo. E agora, você começa a ter as características da definição de uma tendência baixa, que são altos mais baixos, baixos mais baixos, quebramento contínuo, agora de chão. Interessante. Como é que os mercados vão trocando, as condições econômicas dos países estão quase iguais, mas a estrutura do mercado vai trocando e às vezes muito rápido. Aqui tem que tomar o seguinte em consideração. Numa tendência alça, a linha de tendência é a de baixo e a linha de retorno é a de cima. Numa tendência baixa, a linha de tendência é a de cima e a linha de retorno é a de embaixo. Então, vamos ver algumas características dos padrões de reversão. Que é o que acontece? Nós podemos ver sempre um ombro, cabeça a ombro, mas quando ele não é muito claro, você pode ver ele também como um dobro topo-fundo, triplo topo-fundo, reversão em V, ou prato, reversão em prato. Isso vamos ver no momento para nós saber quais são todas as possibilidades de padrões de reversão, para nós saber que quando eles estão aparecendo, não é o melhor momento para continuar com a tendência. De fato, cada vez que o preço quebra a linha de tendência, em automático você está em movimento lateral. Vamos ver, então, o que acontece.
eu tenho um movimento alça, eu posso chamar esse movimento uma tendência alça. Eu coloco uma linha de tendência e eu coloco uma linha de retorno. Mas acontece que o preço tem momentos em que ele consolida, que é quando ele vai em movimento lateral, e nós podemos ver que os movimentos laterais acontecem 50% do tempo, 60%, 70% do tempo. Então, não é que quando apareça o movimento lateral já temos que sair, porque o preço fica no movimento lateral. Então, temos que ver, dependendo para onde ele quebre, qual vai ser a continuação. Se quebra para cima, vai ser um padrão de continuidade. Se ele quebra para baixo, então vamos ter um padrão de reversão, onde a linha de tendência vai aqui em cima e a linha de retorno vai aqui embaixo. Por que é que é tão importante reconhecer os padrões de reversão? Olha, eu posso ser um trader muito sucesso e colocou posições, comprou barato para vender caro, comprou barato para vender caro, comprou barato. E agora estamos em perda. Porque o preço está retrocedendo. Nós não queremos perder, mas, olha, acontece que a maioria das contas que se queimam através de um trade-out é porque a pessoa tem posições à alça que já estão dentro de um canal baixista. Então, se recupera, perde ainda mais, se recupera, perde ainda mais, e aqui queimou a conta. Como se diz no Brasil, a conta foi para o beleléu. E por que aconteceu? Porque a pessoa não tinha capacidade de leitura para saber que estava em uma tendência baixa, tá? Por isso é que é tão importante compreender os padrões de preço para saber quando estamos em território amigável e quando é que estamos em um território contrário. O que eu vou dizer parece incrível, mas tem um livro que se chama O Sun Tzu, A Arte da Guerra, que vocês seguramente têm lido. É um livro de estratégia militar chinês. Se escreveu faz uns 500 anos atrás. E dentro das 5 características do bom general, a segunda, que é o território, é que você tem o poder de elegir, de selecionar qual é o momento para você entrar e colocar a posição e qual é o momento para sair. E isso precisa de treinamento em price action e precisa de treinamento em sistema de canais, que é justo o que estamos vendo nesse momento. Então, vamos lá para saber mais acerca dos padrões de reversão avançados. O oco, ombro, cabeça, ombro, quando ele não é tão claro, torna-se triplo topo fundo, duplo topo fundo, punta V, que é a reversão mais agressiva, e a cúpula piré, que é a reversão mais diluída, diria eu. Ok, padrões de reversão. Um pré-requisito para qualquer padrão de reversão é a existência de uma tendência anterior. Os primeiros sinais de uma reversão de tendência iminente geralmente são a quebra de uma grande linha de tendência. Quanto maior o padrão, maior o movimento subsequente. Qual é a vantagem das temporalidades maiores? Que tem maior pips. Então, o movimento pode ser muito mais significativo para ter um maior lucro, mas os padrões se vão formando
tanto mais devagar. As temporalidades rápidas, os padrões se formam mais rápido, mas não são tão confiáveis. A maior temporalidade, maior confiança dá ao padrão, tá? Então, isso é algo importante que tem que tomar em consideração. Os padrões superiores são geralmente de curta duração e mais voláteis que os inferiores. Os fundos normalmente têm faixas de preço menores e levam mais tempo para serem construídos. Olha, eu vou mostrar aqui esse gráfico. É um gráfico real na temporalidade de 4 horas do euro-dólar neozelandês. Então, o arte de fazer os gráficos é colocar as suficientes linhas que deem claridade para você de que o que o mercado está fazendo. Se você torna-se mais familiarizado com os padrões, vai ser mais fácil para você reconhecê-los e aproveitá-los. Eu poderia dizer, olha, aqui nós temos uma tendência alcista em fase 3 de fraqueza. Mas como é que você está vendo isso? Vamos colocar as linhas que vão dar claridade para nós. Eu vou colocar uma linha de tendência, eu vou colocar uma linha de retorno, que sempre vão ser paralelas. As duas, linha de tendência e linha de retorno. Se eu abro o MetaTrader, que é a ferramenta ou a plataforma mais usada em questão de gráficos, eu vou mostrar para vocês como é que eu posso colocar essas linhas. Vou compartilhar com vocês um gráfico que eu tenho aqui. Espera aí. Ok, aqui está. Então, isso é uma tendência baixa. Como é que eu sei que isso é uma tendência baixa? Porque eu posso colocar as linhas de regressão linear, que são as que conectam os altos e baixos. Estou fazendo isso com as ferramentas do Zoom, mas você pode usar as linhas de tendência da MetaTrader 4 ou 5. Então, aqui eu vejo, eu tenho uma linha de tendência baixa muito clara e, às vezes, isso fica tão exato que está para arrepiar o cabelo, não? Porque, olha só, o mercado testa a linha de tendência, aqui quebrou ligeiramente, mas voltou a entrar e está respeitando ela praticamente de uma forma geometricamente exata. E eu vou colocar a linha de retorno que é paralela a isso. Mas se eu quero fazer isso de um jeito exato, eu posso usar essas duas linhas daqui, onde eu traço a linha de tendência a baixa e posso movê-lo com garantia de que elas sempre vão estar paralelas, tá? Então, o gráfico fica mais simples. Então, voltando à apresentação. Tenho, então, que eu vou colocar as linhas que vão dar claridade
nesse gráfico, linha de tendência alça, linha de retorno. Agora, eu vou colocar as linhas de regressão linear. Essa prática eu aconselho você fazer diário. Pratique o trading diário. O trading não é colocar posições. Não, senhor. 95% do tempo é trabalho de análise e o outro 5% é colocar e fechar posições. Mas aqui nós estamos fazendo a nossa tarefa. E os traders que fazem a sua tarefa, que são o outro 15% que sim faz dinheiro fazendo trading, são a gente que paga o preço de fazer a sua tarefa em uma conta demo para depois passar a real, quando o seu sistema já funciona. Tá? Agora, olha, eu vejo que aqui se está formando um oco, ombro, cabeça, ombro, que já tem uma violinada, já tem um falho de oscilação, já quebrou a linha de tendência, fase 3, mas ainda não acontece a fase 4, que é o quebramento do último chão. E que a partir desse momento, já você começa a ter uma linha de tendência baixa, uma linha de retorno, e então o mercado está revertendo. Interessante, não? Então, vale a pena nós saber colocar as suficientes linhas para gerar claridade no seu gráfico. O que acontece? Outra vantagem das temporalidades mais longas é que a sua tarefa fica aí mais tempo. Se você trabalha em gráficos de 1 minuto, de 5 minutos, depois de 1 a 2 horas, as condições desse mercado trocaram por completo. Já é outra coisa. Mas um gráfico, um dia, a tarefa fica uns meses. Então, isso pode fazer que você tenha vantagem. Encontre a temporalidade onde você possa fazer que o tempo funcione a seu favor. As suas decisões geralmente se tomam cada vez que a vela fecha. Então, cada temporalidade tem um diferente requerimento de tempo de monitoreio. As mais intensivas, a de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. Meia hora, 1 hora, cada hora. 4 horas um dia é depois de 24 horas. Então, não são gráficos tão demandantes em questão de tempo. Tá? Então, temos aqui como nós podemos ver em mercado real quando é que um oco está acontecendo. O que é anatomia do oco é o seguinte, outra vez, aqui temos linha de tendência alça, linha de retorno. Temos o que é... Tem um indicador que se chama volume. Então, com o volume, você pode medir quanto é que o mercado está colocando posições, dependendo de cada movimento. Aqui, cada vez que estamos tendo um movimento alça, o volume está indo para cima. Se o movimento vai para baixo, a tendência, o volume está indo para baixo. Isso se chama convergência, que é a especialidade do MACD, do oscilador do MACD. Convergência é quando o indicador está de acordo com os movimentos do preço. Mas quando temos um movimento alça e o indicador está mostrando uma diminuição do volume, então isso é um dos primeiros sinais
de que uma violinada está acontecendo e muito possivelmente vamos ter um padrão de reversão, no qual, uma vez que acontece, agora tem maior volume nos movimentos à baixa e menor volume nos movimentos à alça. Tá? Eu vou mostrar outra apresentação para que isso fique ainda mais claro. Ok. Vou abrir isso daqui. Tá. Ok. Temos o preço, faz uma pausa. Se o movimento continua, então estamos tendo um padrão de continuidade. Se o preço, se o mercado troca, é um momento de reversão. Quais são os principais padrões de continuidade? Os triângulos. Os triângulos são os maiores, os padrões principais de continuidade. E nos padrões de reversão vem sendo o outro, ou dos quais nós já falamos. Isso é o que nós já vimos, e agora vou aqui. Tem o que se chama linha de coelho, que é, digamos, um fundo que o padrão quebra. Então, qual é a sugestão, qual é o conselho aqui? Numa tendência alça, compramos barato para vender caro em cada um desses movimentos, ou tem outra estratégia que você pode usar, que é você coloca a posição. E entanto o preço não quebre a linha de tendência, o conselho é não, pare, siga, não, pare, siga. Toda posição precisa de um plano. Ao começo, o plano de trading é bastante simples. Ou é a alça ou é a baixa, não tem de outro. Então, aqui poderíamos ter um padrão à alça. Um plano à alça. Depois, você define qual é a sua zona de validação da sua zona de invalidação. Através de uma linha, que pode ser um fundo, um suporte. Tudo o que aconteça aqui para cima está dentro da sua zona de validação. Se acontece que aparecem velas vermelhas que quebram esse chão, então entra dentro da sua zona de invalidação. Agora, o paro de perda, o stop loss, sempre vai na zona de invalidação, ele vai aqui, ao começo. Mas eu posso pôr tentativamente uma linha de tendência que o preço vai respeitando. E com cada castiçal que vai aparecendo, eu vou movendo o stop loss para cima. Isso pode ser através de um trailing stop, que pode ser de jeito automático, mas eu aconselho fazer isso de jeito manual para você saber que sempre vai estar do outro lado da linha de tendência para não acortar a vida da sua posição. Então, chega um momento em que você blinda a posição, porque o stop loss já está no mesmo preço onde você entrou e colocou a posição. E depois você diligentemente, disciplinadamente vai movendo o stop loss ainda mais para cima. Então, no momento que o preço quebra a linha de tendência, tira você fora da posição, mas com lucro. Então, fica
fica muito legal, tá? Então, você pode navegar a tendência completa até que ele faz uma violinada. A violinada é o melhor momento para sair da posição. Mas se você não reconheceu a violinada, o segundo é o falho da oscilação. O terceiro já é no automático, quando quebra a linha de tendência. E o momento onde já não deve haver posições à alça é quando quebra o último chão. Aí, essa é possivelmente o signal para você colocar posições em curto, não em longo, que já está falando que essa é a última chamada para você sair dessa posição. Também podemos ter ocos invertidos. Aqui, você também pode usar o que é o take profit. E onde é que vamos colocar o take profit? O longo da cabeça é possivelmente o que você pode pôr como target, como objetivo para pôr o seu take profit. Tá? É um jeito de fazer isso cada vez mais automático. O ombro, cabeça, ombro invertido, onde você tem a linha de tendência, a linha de retorno. Isso acontece muito seguido. O mercado, os 4 mercados de ações, futuros, forex, cripto, não é muito original. Não é que ele faz movimentos raros. É bastante repetitivo e bastante predicível. Se você se familiariza com esses padrões de reversão, como é o oco, você vai falar muito frequentemente, muito seguido, que essa película você já viu. Olha, já vi isso, está fazendo isso, muito provavelmente vai fazer isso hoje. E isso dá vantagem para você saber quando colocar a posição e quando não fazer nada, que é quando temos um movimento lateral. Então, aqui ficou lateral. O ombro, cabeça, ombro que não quebra, geralmente torna-se bandeira. E quando isso acontece, depende para onde ele quebre, são os próximos movimentos que nós vamos ter. Aqui, isso é algo que eu posso deixar como tarefa, porque, olha, isso se vê bastante lateral, com um pouquinho de tendência para baixo, mas se eu coloco as linhas de regressão linear, eu vou ver que eu tenho aqui um oco que quebrou para baixo e onde eu poderia ter aproveitado principalmente esse movimento daqui e esse movimento daqui. Isso é onde eu tenho a vantagem. Por favor, pratique. O trader treinado é aquele que pratica todos os dias, tá? Meu nome é Carl Praz. Eu vou escrever o meu nome aqui no chat. Carl Praz. Podemos estar em contato através de LinkedIn. Eu posso compartilhar com você material adicional com muito gosto, ok? Mando muitos saúdos, com muita saudade para toda a gente dos países de fala portuguesa. Até loguinho, até próxima semana. Tchau, tchau.